Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, hoje eu vou contar uma história de imaginação para vocês terem uma ideia de como era a situação de um discípulo, digamos assim, no Egito. Então preste atenção nessa história que eu vou começar a narrar ela. Essa história você pode levar ela com história com E ou história com H. Ou de um jeito ou de outro. De um jeito é porque é eu que estou criando agora, com E. Mas na realidade é uma história com H para uma vida real. Então, vejamos aqui. Há muitos anos atrás, na época quando o Império Egípcio dominava o mundo, era a grande potência naquela época, onde muitos corriam para estudar lá, de vários países, etc. Tivemos como, por exemplo, o Platão, Sócrates, segundo dizem, Pitágoras, e tantos outros, de outras regiões, e foram para o Egito estudar. É como hoje em dia, né? Você, às vezes, está aqui, tem condições, você vai para Londres, França, né? Você vai para os Estados Unidos, para poder fazer, às vezes, uma faculdade lá, uma universidade. Assim também era na Antiguidade. Então, de uma cidade chamada Ugarite, havia um rapazote lá. E nessa cidade morava ele, o pai e a mãe. Isso há muitos e muitos anos atrás. Então, nessa cidade de Ugarite, ele tinha uma vida normal, como uma criança, depois como um menino, e foi crescendo, até que chegou, estudava nessa cidade, havia colégio, havia professores e tudo, não é? Mas chegou uma época, a família dele tinha uma certa posse, e através de uma amizade que os pais tinham com um egípcio, não é? Um egípcio de uma certa influência, lá no Egito, aí conseguiu, através desse egípcio, mandar ele para o Egito, né? Para a capital do Egito na época, né? No caso, Tebas. Então, esse rapaz foi. Aí fez a viagem, tudo tranquilo. Aí quando chegou lá, chegou num dia de festa. Era aquela festa danada, ali a gente à vontade, né? Fervilhava as ruas de pessoas e carros enfeitados para lá, para cá, muita gente, né? Então, quando ele foi chegando na entrada, ele perguntou que festa era aquela. Aí dizia, não, hoje está sendo a festa de Osíris, que todo ano se comemora essa festa. Ele perguntou ao pessoal que estava por ali por perto, né? Como todo mundo pergunta quando você chega num lugar de muita gente, você quer saber uma coisa, vai e pergunta. Aí, não, é a festa de Osíris. Então, quando ele começa a apreciar aquela festa, aquela procissão, digamos assim, aí aparecem os sacerdotes, né? Aqueles padres, tudo bem paramentado, etc. Mulheres bem vestidas, carros enfeitados. Uma coisa que nunca ele tinha visto isso lá na cidade dele de Ugarite, né? Que a cidade de Ugarite ficava perto da Síria, era distante um pouco do Egito. Aí ele começou a ver aquilo tudinho, foi quando ele, observando, ficou super animado, né? Para ele aquilo era uma novidade. Aquela festa, a festa se estendeu pela parte da tarde, entrou pela parte da noite,
E foi acontecendo aquela procissão, com aqueles rituais, tudo de cânticos, música, tudo que tinha direito, né? E como todo lugar tem suas festas, também tinha as tabernas, né? Aí servia-se bebida, comida, tudinho. Ele tinha levado um capital e podia gastar com uma comida, uma bebida, tudinho, né? Até que chega muito tarde, ele já tinha arrumado a hospedagem, né? Aí vai dormir. Porque o negócio era que no outro dia ele tem que se apresentar ao amigo do pai dele, para o amigo do pai dele apresentar ao sacerdote, né? Que os sacerdotes eram os mestres, né? Havia um, que era o chefe de todos, chamado Hierofante, e os demais subordinados a esse Hierofante. Então, esse sacerdote é quem organizava, no caso, o conhecimento dentro dos templos, né? Vários templos em várias cidades, cada templo encarregado de determinados estudos. E ele foi encaminhado ali, para a capital do Egito, para Tebas, né? Tebas. Então, ele dorme. No outro dia, quando ele acorda, ele vai ter com um amigo do pai dele, um egípcio, né? E lá ele se apresenta, aquele tem os cumprimentos, etc. É quando o amigo dele diz, ó, vamos ali que eu vou te apresentar a ele. Você é o sacerdote que vai ser encarregado de lhe levar ao Hierofante para você passar a fazer parte do colégio dos sacerdotes, não é? Aí, como todos os homens da humanidade, os grandes homens, iam para aprender. Era o mesmo processo. É quando leva ele é apresentado ao Hierofante, aí o Hierofante marca a iniciação dele tudinho, né? Aí conversa sobre a festa do dia anterior, a festa de Osíris e Ísis, né? Conversam tudinho, pergunta ele o que achou, ele diz que ficou maravilhado, nunca tinha visto aquilo, e achou uma coisa interessante. E dizendo que, ele mesmo dizendo que Osíris era um grande deus, Ísis, grande deusa, né? Que o Egito honrava seus deuses. Aí, e o sacerdote ali junto dele, o Hierofante, não, no caso o sacerdote, né? Que era subordinado ao Hierofante. E o amigo dele, o egípcio lá, né? Que já tinha passado pelos estudos, etc. Tal, é quando eles conversando ali, naquele bate-papo bom danado, é quando o sacerdote, que era o professor, chamava-se o sacerdote no caso, ou professor, aí marca para ele se apresentar, tal dia, tal hora, depois que passasse aquele período de festa, aquela, digamos assim, aquela ressaca da festa, para ele se apresentar para o sacerdote e apresentar ele ao Hierofante, que era o chefe do sacerdote. Aí passa o tempo. Lá vai passando o tempo. Uma semana depois, ele já estava mais aclimatado ali no Egito, né? Já sabia andar pelas ruas, tudinho, e sempre saía com o amigo do pai dele, né? Que mostrava, ensinava ele as ruas, tudo, etc e tal. Levava ele para ver os lugares de diversão, tudo direitinho. Como manda o figurino quando a gente chega numa cidade que não conhece, né? Aquele amigo do pai dele funcionando, ciceronizando ele na cidade. Mas chega o dia. Então ele vai ao Hierofante, levado pelo amigo e pelo sacerdote. Chega lá, é apresentado, né? Existe a documentação que ele vai... Tem um escriba, né? Que vai anotar o nome dele, a idade, o dia que ele está entrando, né? E aquele curso que ele vai fazer, né? Digamos assim, o preparatório, né?
para ele ingressar dentro daquele templo, que aquele templo funcionava como uma faculdade. Então foi marcado tudo direitinho. Aí marcou-se a iniciação dele, né? Tem que passar por um processo iniciático para em seguida passar pelo vestibular, fazer os votos raspando a cabeça e começar os estudos. Mas o regime político no Egito, naquela época, era a teocracia, não é isso? Era o regime teocrático, né? Quem mandava em tudo era Deus. E lá tinha Osíris, Horus, Ísis, né? Amon, Amon-Ra e vários, politeísmo. Então, ele se informou daquilo tudinho e foi marcado a iniciação dele. Aí, onde era feita a iniciação? Como a gente vem falando aqui sempre, a iniciação era feita na pirâmide de Quéope, né? Então, quando marcou-se o dia, ele foi, né? Mandaram ele botar uma vestimenta de linho, etc e tal, bem organizado. Aquela vestimenta assim de honra, etc e tal. E ele foi para a iniciação. Quando ele chega na iniciação, na pirâmide, ele é levado para uma caverna. Aquela caverna que eu mostrei no desenho. Ele ficava ali na caverna enquanto iam chegando os demais sacerdotes, né, que no caso eram professores, não é? E vinha chegando aquele pessoal todinho. Outros que já tinham passado pelos estudos, mas fazia parte do colégio, né? Do colégio sacerdotal. Então, quando estava tudo pronto, então mandaram buscar ele nessa caverna. Aí tiraram ele da caverna, fizeram o ritual nele com a vestimenta dele, tudinho. Em seguida, conduziram ele para a Câmara Secreta. Na Câmara Secreta havia alguns dizeres, né? Alguns hieróglifos ali. Ele lê e fica refletindo sobre aquilo que estava lendo. Em seguida, depois de passado cerca de mais ou menos meia hora, uma hora, ele naquela caverna secreta, vão novamente buscar ele e conduz. Lembre-se que a caverna era embaixo, né? Como se fosse subterrâneo. Lembre-se da forma das câmaras que, como eu falei, tinha a forma de um corpo de um homem. Aí conduziam ele pelos aqueles corredores, né? Até ele chegar naquela parte ali, até a altura do ventre, né? Era a parte que correspondia a ele, da iniciação dele. Passava pelo batismo, né? Que tinha lá o poço. Depois de todo aquele ritual, ele era batizado e atingia o grau de aprendiz, né? Era um aprendiz aqui, a sacerdote. Então, depois dessa iniciação, aí o dia clareava, se dispersava todos e ele seguia depois para o templo. Era indicado aquele templo para ele ir como aprendiz, digamos assim, na nossa linguagem, como um calouro, né? Que o templo funcionava como uma escola superior, como um calouro. Então, o que vinha acontecer? Ele passava pelo vestíbulo, chegava lá na porta do templo, ele era recebido pelos sacerdotes, por alguns veteranos, semelhante ao vestibular. Fazia o voto, que era raspar a cabeça, e fechava-se a porta atrás dele. Batia-se a porta, dali ele não podia sair. Ele passaria a morar naquele templo, naquela, digamos assim, naquela faculdade, como se fosse um internato. Ele ficava ali tinha refeições, porque o templo era como uma cidade, né? Tinha de tudo dentro. Aí ele passava ali.
Só que quando ele entra no templo, depois que passou aquela cerimônia todinha, aí ele saía andando assim. Aí nisso aparecia um daqueles egípcios, né, professores, aí passava junto dele, bem ligeiro. Aí chegava no ouvido dele, aí dizia assim: Osíris é um deus negro. Aí ele olhava, né? Aí lá vai, daqui a pouco ele encontrava um outro professor ali, porque como ele conhecia os professores, pelas vestimentas que esses professores usavam. Aí quando o professor via que ele era um novato, aí passava junto dele, novamente no ouvido dele dizia: Osíris é um deus negro. E ele ficava: gente, por que esse professor está dizendo que Osíris é um deus negro? Né? Osíris, o grande Deus, né? Que louvado, a semana passada teve uma festa imensa aqui em homenagem a ele. E agora esses mesmos sacerdotes que estavam na festa, louvando Osíris, passam por mim e diz que Osíris é um deus negro. Aí ele começava, né? Daqui a pouco, quando ele ia, outros chegavam e diziam: Osíris é um deus negro. Aí aquilo ia na cabeça dele, né? Osíris é um deus negro, e ele se auto-interrogando o porquê. Porque quando ele também queria chegar num professor desse para perguntar o porquê ele tinha dito isso, ele não conseguia falar. Porque o professor passava ligeiro, dizia essa frase e continuava o caminho. E não parava para responder. E ele com aquilo dentro dele, cada vez mais: Osíris é um deus negro, Osíris é um deus negro. Aos poucos, aquela frase, dita constantemente, ia desmotivando ele aquela adoração que ele tinha por Osíris, ou seja, daquela estátua, né? Que aquilo era representado, o Deus era representado como uma estátua. Então aquilo ia tirando da mente dele aquela questão de estátua, até ele vir compreender que a estátua era a representação de uma ideia, ou seja, de um espírito ao qual se depositava confiança, não é? Com vontade, para conseguir o que se pretendia, né? Então aquilo martelou nele durante várias semanas, ele ali dentro do templo. Aí ele dizia: gente, Osíris é um deus negro, Osíris é um deus negro. Aí ele começou a entender. A estátua em si era a representação de uma ideia. Aí ele passou a compreender aquilo, né? Quando ele passou a compreender aquilo, aí foi que ele percebeu, aqueles padres, né? Os professores, aqueles padres, aqueles sacerdotes, como eles se portavam. Enquanto o povo idolatrava, o povo que não tinha conhecimento, etc. tal, idolatrava aqueles deuses, já os padres não, levava conversava todo dia, mas nem se metia nesse assunto de falar sobre Deus, etc. tal. Entre eles não. Eles falavam para o povo, né? Nas comemorações, nas cerimônias, que sempre havia as cerimônias, mas entre si não. Tratava aquilo com uma naturalidade, uma normalidade espetacular. E ele observando tudo aquilo. E ele começou estudando, né? Trabalhando a si próprio. Ou seja, aquilo que ele estava acreditando no início, quando logo ele chegou que viu aquela procissão, ele começou a observar que a coisa era meio diferente, devido àquelas frases que os padres diziam para ele: Osíris é um deus negro. Aí ele começava a perceber que havia alguma coisa ali, havia um mistério ali que ele tinha que descobrir, né? Até aí estava tudo praticamente oculto. Mas começou, essa frase Osíris é um deus negro, começou a extinguir a mente dele. Extingando, e ele se lapidando, né? Se lapidando,
naquele período que levava 5 anos, esse período que ele passava estudando, mas se lapidando, né? Trabalhando o caráter dele, né? Tendo os exemplos dos colegas, daqueles que também estavam na mesma, formando paridade com ele, né? naquele primeiro grau de aprendiz. E assim ele foi se desenvolvendo. Foi se desenvolvendo e sempre se lapidando. Depois de 5 anos é que ele ia passar para o grau que a gente pode aqui chamar o grau de companheiro, né? Digamos assim, dentro da maçonaria. Porque aqui na maçonaria normalmente muda-se, às vezes até com facilidade, mas lá não, como eu falei em outro vídeo, a coisa era rigorosa. Aí pronto. Então é quando ele vai se preparando para passar para o grau de companheiro. Mas só que essa preparação era em silêncio. Ele não podia perguntar determinadas dúvidas que ele tinha aos mestres ali presentes, principalmente na questão referente à parte da religiosidade. Isso ele não podia. Porque quando ele às vezes tentava perguntar, ou o sacerdote saía de perto, deixava ele sem resposta, ou do contrário, às vezes um dizia assim, pense, pesquise, veja como são as coisas, observe o comportamento de todos aqui e veja o comportamento do povo lá fora, dos que não fazem parte do colégio sacerdotal, e com isso deixava ele sempre na dúvida, né? Na dúvida e se auto-interrogando. Mil e uma pergunta ele ia fazendo. Então, esse método que eles usavam era um método apropriado para quê? Para poder tirar a idolatria que ele vinha do mundo de fora. A semelhança do povo, de um modo geral, ali do Egito. Então, aquele povo tudinho era um idólatra, né? Eles tinham aquele panteão de deuses que eles adoravam e acreditavam, como se diz, piamente, que aqueles deuses era verdade, não sei o que lá, idolatrizava. Uma coisa que ele percebia agora que a coisa era espiritual. Então ele tinha que ter aquilo como espiritual, aquelas imagens, né? Para mostrar a ele que aquilo é a representação de coisas espirituais, né? De coisas superiores. Mas para o povo era preciso criar aquelas imagens, não é? Criar aqueles ídolos, porque o povo não tinha conhecimento de nada, nem pensava, né? O povo não conseguia parar para pensar, certo? Então, por isso que ele ficava ali, ó, olhando, vendo, e aos pouquinhos, lentamente, se lapidando, pensando, né? As dúvidas, ele mesmo botava a cabeça para funcionar e ele próprio tirava suas respostas, não é? E via que realmente a idolatria era grande, né? Devido ao politeísmo, era grande. Aí ele passou a observar, à medida que ele já estava perto de passar para um outro grau, ele começou a observar ali dentro do templo que aqueles deuses todinho de um modo geral, né? O zoomorfismo, por exemplo, cada deus daquele representava uma força espiritual que o homem tem, no caso do egípcio, né? Tem, ele pode recorrer. Ora, à medida que ele ia pensando, ele via assim um touro, a adoração de um touro, não é? Ou a veneração de um touro. Numa altura dessa ele já não adorava mais, ele apenas venerava, né?
como uma lembrança de uma força que representava o touro, o leão, o gato, o cão, né? Que eram os deuses, né? Ele passava a observar que aqueles deuses ali simbolizavam forças dentro dele, no corpo dele, né? Aí ele ia começando a separar essa parte de idolatria com a parte espiritual dos deuses e passava a compreender e via que para dar nome a todos aqueles deuses espirituais, para o povo dava-se o nome de coisas palpáveis, né? Como, por exemplo, o cão-chacal, né? o Horus, não é isso? Ra, Osíris, Ísis, Néftis. Cada um desses servia para uma coisa, para você concentrar forças, não é? Vamos supor o abutre, né? Ou a águia, por exemplo, né? O falcão. Ele via que tinha uma visibilidade, esses animais, espetacular e voavam alto. Significava o quê? Que o espírito eleva o ser humano, né? Às alturas. E aí ele passa a observar as coisas com outro ângulo, sem ser com aquele ângulo idólatra. Aí ele foi percebendo aquilo. Lentamente ele foi percebendo aquilo. Aí chegou o período dele passar de grau, porque ele tinha que ir para a pirâmide, toda vez que tinha cerimônia a ritualística, ele ia para a pirâmide, lá passava pela iniciação e voltava para o templo, não é? Porque ele morava no templo, para poder dar continuidade aos estudos dele lá, que tinha referência com essa iniciação, esse começo de uma nova mentalidade, digamos assim. A iniciação, no caso, funcionava como a criação de uma nova mentalidade, ou seja, uma nova maneira de ver como são as coisas do mundo. Então, quando chegava aquele período que ele atingiu os 5 anos, naquela graduação de aprendiz, dos rudimentos e da lapidação nele, ele vai ser iniciado agora no grau de companheiro. Nessa iniciação, acontece semelhante à mesma coisa que aconteceu para ele quando entrou na primeira vez na pirâmide para o grau de aprendiz. Só que tinha uma diferença. Da agora para frente, os estudos dele iam aumentar, né? Aumentar em dificuldade, como também aumentar em volume de estudo. Era preciso que ele estudasse bastante, com muito mais profundidade, né? Com muito mais profundidade. Como também competia a ele ajudar nos estudos aos novos aprendizes, né? Os novos calouros, digamos assim. Era a função dele. Ele tinha que praticar isso, porque ele adquiria também o senso da bondade, da caridade durante aquele período de 5 anos. Então ele agora vai ser iniciado aonde? Na Câmara da Rainha. Quando ele está preparado, não é? Aí os oficiais chegam para eles, que esses oficiais eram os professores, né? Que a gente chama de sacerdote. Aquele colégio, era marcada aquela festa, ele e alguns mais que iam passar para o grau de companheiro. Então eram turmas, não é? Como se fosse turma, porque a coisa era muito grande. É diferente, né? Porque enquanto na atualidade, no caso, por exemplo, a maçonaria separa as lojas, não é? Às vezes um iniciar 2, lá era o país todo
que mandava aqueles, digamos assim, aqueles estudantes do primeiro grau para passar pela ritualia. Depois, em seguida, cada um voltava para os seus templos, né? Para dar continuidade. Então, acontece com ele a mesma coisa. Quando chega naquele período, ele passa pelo ritual semelhante, não igual, semelhante à passagem do grau primeiro. Não é? Agora, quem participava ali? Os sacerdotes, não é? E o pessoal de primeiro grau e do terceiro grau, né? E o hierofante. O hierofante era o chefe de todos eles lá, né? De todos aqueles sacerdotes. Cada cidade tinha seu hierofante e tinha o corpo sacerdotal, né? Juntamente com os seus discípulos. Então ele se apresenta, aí passa pela cerimônia, né? do segundo grau, na Câmara da Rainha. Lá há um ritual, ele segue aquele ritual, todos seguem, conduzem ele naquele ritual todinho, né? Da Câmara, da Grande Câmara e também na sala da rainha, né? Que ficava na parte onde eu mostrei na pirâmide, onde tem a mão posta dela. Pronto, ele ali era iniciado. Aí terminava a cerimônia, como da primeira vez, ele ia voltar para o templo. Quando ele chegava no templo, ele recebia instruções novas, né? Novos estudos era passado para ele, né? Aí ele passava a estudar outras matérias, né? Digamos assim, de um modo geral, em todos os três níveis, eles estudavam tudo que você imaginar em termos de conhecimento. Eles estudavam a medicina, né? Eles estudavam, digamos assim, a arquitetura, eles estudavam a astronomia, né? A hidráulica, a matemática, tudo que você imaginar de ciência, eles estudavam. Porque esses templos, ou seja, essas faculdades, elas eram unificadas, né? Eram uma universidade, uma versão única de um conhecimento integral. Por exemplo, aquele discípulo que terminava, ele estudou todas as matérias, mas gostava de determinada, ele terminava naquela, né? Pronto. Digamos que ele estudava tudo junto, matemática, astronomia, não é isso? A hidráulica, a arquitetura, estudava tudo. Quando ele estava no terceiro grau, aí ele escolhia o que era que ele queria exercer no futuro, depois de concluído o terceiro grau. De forma que, quando ele visitava um outro iniciado, que era de uma outra profissão, diferente da dele, mas ambos tinham o mesmo conhecimento. Tanto ele daquela profissão do amigo, né, do colega, como do colega da dele, apesar de cada um exercer uma profissão diferente. Por exemplo, um dizia, eu quero ser médico. O outro dizia, não, eu vou ser construtor, né? Mas o conhecimento, tanto de um era idêntico. Se um daquele dissesse, não, eu vou tratar alguém, ele conseguia tratar. E se aquele que era um médico dizia, não, eu vou levantar aqui essa muralha, ele conseguia também. Porque ele tinha um conhecimento. Agora, à medida que ele passava a trabalhar naquela escolha dele, naquela decisão dele, ele, aos pouquinhos, cada vez mais ia se aperfeiçoando, né? Mas não deixava de ter, não. Por isso, que quando o iniciado visitava um outro iniciado, era recebido com honras naqueles templos, né? Que ele, ou até mesmo em outros países, onde havia ex-alunos que passaram pelaquela iniciação, né?
Como, por exemplo, se eles fossem à Grécia, no tempo de Pitágoras, ou no tempo de Platão, né, ou de Sócrates, eles eram recebidos como? Com honra, porque tinham o mesmo conhecimento que aqueles cidadãos daquele país que estudaram lá tinham. Certo? É o que hoje em dia, por exemplo, a maçonaria procura fazer. Às vezes você é um maçom daqui de um estado, aí visita um outro estado sem conhecer maçom nenhum, mas basta se identificar. Você é bem recebido. Ou do contrário, se você sai daqui, vai a outro país. Aí lá nesse outro país você se identifica sendo maçom. Lá eles vão ver se sua potência está regularizada, né? A sua potência do Brasil está regularizada lá com a Inglaterra e você tem acesso lá com a mesma honra, claro que obedecendo o grau que você se apresenta, né? Isto é, se você for um aprendiz maçom, nesses lugares que você for, vai frequentar aquela loja maçônica daquele grau. Se você for um companheiro, você vai participar daquela loja de companheiro ou de aprendiz. Se você for um mestre, pode participar das três. Agora, a diferença da maçonaria atual para a escola maçônica de arquitetura, digamos assim, egípcia, real, né? E astronômica, o que é que acontecia lá? O estudo era um pouco diferente do daqui, né? Era um pouco diferente. Só a questão de época, não é? Localização e do próprio povo em si. Mas era quase que semelhança. O mesmo princípio que a gente está falando aqui, que a gente pode até fazer a analogia como a gente sempre vem falando. Então, esse cidadão, ele agora no grau de companheiro, ele ia passar um período de 3 anos. Nesse grau de companheiro, ele já podia conversar, né? Às vezes trocar ideia com um mestre daquele, né? Ele não era mais agora aquela coisa de intuitivo. Ele agora também se expressava, né? Até certo limite de conhecimento, mas ele podia falar. É quando ele passa aqueles 3 anos. Quando ele passa aqueles 3 anos, o que é que acontece? Vem outra cerimônia iniciática. Agora ele vai partir para o grau de mestre, porque enquanto hoje em dia temos 33 graus na maçonaria, como 66 no martinismo e por aí vai, tem a outra, a Rosa Cruz, cada um tem a quantidade de grau. No Egito só eram 3 graus, nem mais nem menos, 3. Então ele ia para aquele grau de mestre. O ensino todo integral, né? E completo. Completo, justamente, apesar de a gente ser um eterno aprendiz, então tudo que tinha de conhecimento eles aprendiam. Até aquilo que surgia, eles passavam a aprender também, né? Então ele passa para o grau de companheiro, estuda, não é? Isso tudo no templo. Quando chega no período ele passar para o grau de mestre, ele volta do mesmo jeito para a pirâmide, para lá dentro ser novamente iniciado agora no grau de mestre, né? Que na maçonaria chama-se exaltação, não é isso? Aprendiz, depois vem elevação, companheiro e exaltação para ser mestre. Aí ele passava por aquele ritual. Ele era jogado no bom sentido. Depois, durante aquele ritual, ele ia para aquela câmara, aquele ataúde, não é? Que tem lá na Câmara do Rei, lá no Egito. Que hoje em dia quem visitar lá o Egito ou vê por filme, etc. tal,
vai ver aquele ataúde aberto. Ele era colocado ali pelos mestres e ali ele passava 3 dias ali dentro, né? Dentro daquele sarcófago. Claro que se alimentava tudinho. Agora, geralmente, a alimentação era bem restrita, que era justamente para deixar ele naquele, digamos assim, topor, não é? No topor. Mas para ele ir o quê? Pensando. E o ritual corria, não é? Corria o ritual, até o ponto que levantavam ele daquele túmulo ali, né? Ele ia levantar agora na condição de um sacerdote, ou de um mestre construtor, digamos assim, né? Um mestre arquiteto. Aí quando pegavam ele, que levantava, ele levantava agora na condição de um Osíris. Ele agora levantava na condição de um Osíris. Veja que na epístola de São Paulo diz, eu já sou um arquiteto, quer dizer, já tenho condições de formar né? Mestre arquiteto. Numa das epístolas de São Paulo você vai encontrar isso. Então o que é que acontecia? Ele surgia com a condição de Osíris. Ele agora não é o Osíris mais estátua. Agora esse espírito dele levantava ali daquele túmulo na condição de um Osíris, né? Aí ele passava a compreender aquele Deus interno nele que estava em estado mumificado. Ele ia despertar dentro dele, quando ele passava pelos aqueles 3 dias ali no sarcófago. Claro que ele não ficava deitado direto ali não, ele levantava, circulava dentro da câmara do rei, mas sozinho, e dormia dentro do sarcófago, com toda aquela situação que está ali. Aí ele compreendia que o nome do espírito que habitava dentro dele, nesse sarcófago chamado corpo, era denominado Osíris, não é? Em outras palavras, Sol. Era um sol que tinha o nome de Osíris, que brilhava dentro de cada homem. Ele passava a compreender isso tudo, né? E esse sol é um construtor. Na maçonaria, por exemplo, se utiliza na lenda de quem? Irã Abif, que era rei de Tiro, né? Aí tinha um Irã lá que é solicitado, um arquiteto que é solicitado por quem? Por Salomão. Né? Salomão solicita um arquiteto e manda um Irã Abif. Irã rei de Tiro, e tinha um arquiteto chamado Irã Abif. Quem passa pelos rituais maçônicos sabe, eu estou falando isso porque estão nos livros aí. Se você comprar livros de maçonaria nas livrarias, você vai encontrar a lenda de Irã, né? Aquelas histórias tudinho. É como eu digo, na maçonaria só não se deve dizer sinais, toques e palavras. Mas a função de um maçom é levar o conhecimento ao profano, para ver se desperta o profano, não é? Então, ele renascia, uma vez que o espírito dele, ele compreendia que estava mumificado, devido à simbologia das múmias, não é? Porque, na realidade, a morte em si, mesmo a morte, o óbito, aquilo é um espelho, mostrando que também o corpo do homem, por ser um sarcófago, não é? Ao que Jesus diz lá, não sabes que sois um sepulcro caiado? Ou seja, pintado por fora, mas sujo por dentro. Por quê? Porque está ignorante das coisas, né? Aí está sujo por dentro. No caso lá, era a múmia, né? Está morta ali, digamos assim, simbolicamente. Mas ele, como aquele grau de mestre, com aqueles estudos que ele teve durante aqueles 5 anos, né? Depois 3, aí fazia o grau de quê? 3. Com 5, 8. Ele completava o grau de mestre com 12 anos.
tudo dentro de um templo. Veja como o estudo era grande, enquanto aqui o maior estudo que nós temos é quando você faz, digamos assim, a medicina, aí depois você faz uma pós-graduação, né? Aí depois um doutorado. E quando você soma tudo, equivale a isso também. Na faixa, dependendo do curso, 12 anos, 10 anos, 12, 11 anos. Lá eles completavam entre 12 e 13 anos de estudo para concluir esse grau de mestre. Era quando ele agora podia sair, né? Sair para exercer alguma missão, que ele escolhia profissão e no Egito, naquelas cidades, sempre tinha emprego para eles, não é? Como aqui você se forma em medicina, engenharia, aí você vai submeter a um trabalho onde você vai praticar a sua profissão. Era a mesma coisa lá. Então, esse iniciado, ele tinha uma outra visão da que ele tinha antes, quando ele chegou lá. Ele chegou lá ignorante, acreditando na idolatria, né? Via o politeísmo e acreditava piamente, como hoje em dia. Tem pessoas que, enquanto a Escritura está dizendo que Deus é espírito, não é? Não tem forma, aqui o povo idolatriza, dá a forma para um Deus como se fosse cabelos brancos, aquela barba branca, não é? Aí materializa. Mas veja o que na Escritura Jesus diz: os verdadeiros adoradores de Deus são em espírito e em verdade. Não é? Espírito, não é adoradores idólatras. É em espírito, ou seja, na ideia e na verdade. E a verdade te libertará. Assim, aquele discípulo que estudou, foi iniciado nos mistérios egípcios, ele renascia, né? Ele era levantado daquele túmulo um homem novo. Por quê? A verdadeira ressurreição, ela deve acontecer na eternidade. Mas a eternidade, ela não é como muita gente pensa, depois dessa vida, não. A eternidade é agora. É agora que você tem que partir para esse conhecimento. Por isso que eu venho dando esses vídeos justamente para tentar despertar. A gente dá um empurrão e vocês seguem, né? Aqueles poucos que serão chamados. Então essa é a função de a gente passar a tradição para frente, certo? Então, levantava-se aquele egípcio, um novo, nascido de quê? Da água e do Espírito, como disse Jesus a Nicodemos, certo? Não nascia mais da carne ele já tinha nascido, né? Mas estava morto. Veja que história interessante tem na Escritura, no Evangelho. Um determinado discípulo, um pretenso discípulo que queria seguir Jesus, uma ocasião chegou para Jesus ia sair com os demais discípulos, né? Segundo consta na história ali. Aí esse pretenso discípulo disse: mestre, deixa eu te seguir. Aí Jesus olhou para ele, né? Segundo a história ali, disse: segue-me, vem e segue-me. Aí ele disse para Jesus assim: mestre, deixai eu enterrar meu pai. Jesus olha para ele, pode quem quiser conferir a Bíblia, olha para ele e diz: deixai que os mortos enterrem seus mortos, não é? Vem e segue-me. Mas ele não entendia as coisas e fez a opção de enterrar o pai, né? Quer dizer, um morto enterrando o outro, né? Um no óbito, digamos assim, e o outro morto. Já quem é desperto é o novo homem, ressuscitou do espírito e de quê? E da água, não é?
Então, meus irmãos, é por aí a iniciação. Essa iniciação que ocorria no passado aconteceu nas escolas iniciáticas durante toda a história do mundo, desde que o mundo é mundo, não é? Essa história vem acontecendo, mas muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aqueles que não passam por essa auto-iniciação, aí vão ser obrigados a, um dia que fechar os olhos, num óbito, ele deixou o quê? Nos seus descendentes? A semente da genética. Então, um belo dia, aquela semente genética, novamente, ele vai ter que voltar para a vida, para dar continuidade onde ele parou, certo? Ele vai ter. Porque essa doutrina da reencarnação havia antigamente. Sempre houve. Só que Constantino, em 325, quando instituiu o cristianismo em Roma, ele aboliu por causa da mãe dele, que a mãe dele tinha sido prostituta. E a doutrina da reencarnação dava problema, no caso, para ela. Não é? Aí aboliu. Mas sempre existiu a doutrina da reencarnação. Apenas foi suprimida por Constantino, em 325 depois de Cristo, quando Roma instituiu o cristianismo como religião oficial. Então vocês têm que ler, têm que pesquisar. Vamos deixar a idolatria, vamos deixar o fanatismo, porque muitos aí utilizam o povo na sua sã ignorância para explorar, para se aproveitar. Isso você vê aonde? Principalmente hoje em dia. Você vê com essas religiões aí, uma querendo ser melhor do que a outra e cada uma que queira mais dinheiro. Esses que governam essas igrejas, eles só querem saber do dinheiro. Só querem saber do dinheiro. Utilizam a hipnose primária para promover o quê? Essas curas. Mas não sabem nem fazer auto-hipnose, porque quando eles adoecem, recorrem a um hospital, onde lá vai encontrar um médico. Não é? Essa é que é a realidade. A gente vê aí a 3x4 na reportagem. Então, o que é que vem a ser a iniciação? A iniciação é um programa para você reformar. Nunca você vai deixar de acreditar no ser superior. A prova disso, que um maçom, por exemplo, para você se tornar um maçom, você tem que ser livre e de bons costumes. Você não pode ser um escravo. Tem que ser livre de bom costume e, acima de tudo, acreditar no ser superior. Esse ser superior, a gente pode chamar de Deus, né? A gente pode chamar de um Criador, né? Deus de um modo geral. Então, independente de raça, certo? Você tem que acreditar no ser superior. Você tem que ser livre de bons costumes. É por isso que dentro da maçonaria, por exemplo, a questão de ideologia, você não pode fazer parte de ideologia, digamos assim, política. Não pode. Pela regra, pelas constituições maçônicas, você não pode. Porque quem faz parte de uma ideologia está escravizado àquela ideologia. Não é verdade? Por isso que também não se discute a religião. Você pode ser de qualquer religião, agora lá dentro é outra história. A sua religião é ali do lado de fora, não é? É o que a gente vai chamar de a religião atualmente é materialista, não é? É materialista. Eles cobram o dízimo, diz que é para Deus, não é? E Deus quer dinheiro, um espírito
segundo a doutrina de modo geral. Então são essas coisas que o ser humano tem que despertar. Bem, meus amigos, por hoje é só. Por hoje era só isso que eu queria falar. Agora, futuramente, a gente dá continuidade ou a esse assunto ou a outros assuntos, certo? Então, quem gostou, dá uma curtida, né? Quem tiver amigos que queira participar dessa nossa página, converse com ele para eles se inscreverem e dar um toque no sininho. Então, até a próxima e depois ainda dá continuidade.